E se o teu bloqueio não for falta de disciplina? E se for uma ferida antiga, tão pequena que mal se viu na altura e tão funda que ainda hoje opera em silêncio? Norby diz que a maioria de nós não está bloqueada, está ferida. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Eu tenho uma memória da escola primária em que nos foi pedido para fazer um desenho como trabalho de casa e eu comecei a procurar um modelo para o meu desenho em livros. E ali começou aquele processo de tentar reproduzir aquilo que eu via. E essa era uma das minhas habilidades nessa altura, em que eu adorava ficar nesse espaço interno de contemplação. Eu adorava ver as coisas e tentar reproduzi-las com um lápis e um papel. E o facto é que quando levei o meu trabalho para a escola, o professor viu o meu trabalho e disse que não tinha sido feito por mim. Disse que tinham sido os meus pais a fazer. Então ele mandou-me ao quadro para provar, para reproduzir ali de imediato o que eu tinha feito em horas de silêncio e atenção, e eu não consegui, porque o que estava no caderno tinha nascido de um outro tipo de processo que foi mais lento. E o quadro exige outro processo de resultado mais rápido e não só isso, de exposição. Então eu fiquei envergonhada, fiquei triste, mas o que ficou e onde eu quero chegar com este tema é que não foi só a tristeza, foi algo mais fundo, foi a conclusão de que muito provavelmente o que saía de mim podia ser questionado, que mesmo quando era meu, podia não ser acreditado, que talvez não valesse tanto a pena arriscar, mostrar aquilo que eu fazia. Isso não foi uma decisão consciente, foi uma conclusão que o meu próprio corpo tirou, sozinho, e guardou. Mas o que eu não sabia é que essa voz não era minha. Ela foi aprendida, e foi aprendida muito cedo. Jacob Norby escreveu A Cura Criativa, isto traduzido do inglês, depois de anos a trabalhar com pessoas que se descreviam exatamente assim, bloqueadas, sem saber porquê, com vontade genuína de criar e uma incapacidade inexplicável de começar. E o que descobriu não foi falta de disciplina, mas foi uma ferida. Norby faz uma distinção que muda completamente a forma como nos vemos a nós próprios. O bloqueio criativo e a ferida criativa não são a mesma coisa e tratá-los da mesma forma é uma das razões pelas quais tanta gente passa anos a tentar ter mais disciplina sem nunca chegar a lado nenhum. O bloqueio parece falta de força de vontade, parece preguiça, parece que bastava querer mais e por isso a solução que tentamos é sempre a mesma: mais pressão, mais estrutura, mais culpa. Mas a ferida é outra coisa. A ferida é o lugar onde aprendeste que não eras suficiente, onde aprendeste que o que fazias podia ser questionado, ridicularizado, ignorado ou simplesmente não permitido. E enquanto não a reconheces pelo nome, continuas a tratar o sintoma em vez da causa. A maior parte de nós aprendeu muito cedo que o que fazia não era suficientemente bom. O comentário de um professor, uma coisa pequena que não foi permitida, um silêncio no momento errado, e o que fazemos com isso? Guardamos, protegemos-nos, construímos uma parede entre nós e o que queríamos fazer. Então aqui o autor descreve este mecanismo com muita precisão. A criança que foi ferida
na sua expressão criativa, não desiste de criar por falta de talento. Ela desiste porque aprendeu que criar é perigoso, que mostrar é arriscar, que o que vem de dentro pode ser usado contra nós. E essa parede não se chama preguiça, chama-se proteção. E o problema com a proteção é que funciona demasiado bem. Ela protege-nos da dor, mas também nos protege de tudo o resto, das ideias, do que pulsa dentro de nós, da vontade de construir algo que é genuinamente nosso. E Jacob Norby é muito claro sobre o que a cura não é. Não é uma técnica, não é um método de 5 passos, não é mais produtividade, nem melhor gestão do tempo. A cura começa com reconhecimento, com nomear a ferida pelo nome certo. Não sou preguiçosa ou não tenho disciplina, mas aprendi que não era seguro mostrar o que fazia. E esse reconhecimento por si só já é transformador, porque muda a pergunta. Deixa de ser o que está errado comigo e passa a ser o que me foi feito e o que posso fazer com isso agora. Ele fala também do papel do luto criativo, a necessidade de reconhecer o que foi perdido, os anos em que não criamos, as versões de nós próprios que ficaram suprimidas. Isso não é fraqueza, é parte do processo da recuperação. A cura não é rápida, não é simples, muitas vezes pode acontecer anos mais tarde, na fase já adulta e, por norma, através de um trabalho interior lento, que por vezes é doloroso, de desaprender o que tinha sido aprendido de forma inconsciente. Pode ser também um processo de grande depressão, por se conhecer melhor, por perceber que o que tinha sido ensinado sobre nós próprios não era verdade. E o que se aprende pode desaprender-se. Não de uma vez, nem sem resistência, nem sem custo, mas pode. E o autor diz que a cura é uma decisão repetida todos os dias, de confiar no que está dentro de nós, mesmo quando uma voz antiga diz que não vale a pena. Por isso, eu deixo-te algumas perguntas para te levarem à reflexão dessas partes tuas que vão ficando esquecidas pelo caminho. Por isso, o que é que aprendeste muito cedo que não devia ser feito, que não devia ser mostrado, que não devia ser levado contigo? Porque talvez seja exatamente isso que tens de ir buscar agora. Não para provar nada a ninguém, mas para te devolver algo que realmente já era teu.